A gente, vamos agora, né? Vamos dar continuidade a esse nosso ciclo de orientações, né? Virtual. Nós entendemos que nesse período, né, de pandemia, de pesquisas que estão sendo feitas, né? E ainda também de proteção, né? O governo do estado ele determinou que nós ficássemos em casa, né, tanto os professores como os estudantes, ou seja, a população toda, para que assim a gente pudesse se resguardar. Então, o nosso atendimento, né, da escola seja CCC Aldini, também conhecido por supletivo, não pode parar. Sei que os alunos devem estar inquietos ou alguns ociosos, né, preocupados em não parar, né, em não querer parar, porque realmente tem desejo de continuar, de terminar logo os estudos. Então, nós, né, nós da escola, nós vamos fazer orientações, propor pesquisas, atividades, e isso no final vai gerar pontuações, certo? Quando houver esse retorno, né, essas atividades que foram propostas vão auxiliar, né, em relação às avaliações que terão, tá certo? Então a gente hoje nós vamos para a etapa 2, né, que se refere ao que seria o segundo ano, certo? A etapa 2, como nós podemos ver aqui, são 2 capítulos, né? Que é o capítulo 1 e o capítulo 3, né? Que é correspondente à orientação da prova 4. Estou falando assim bem pausado para que a gente possa, de fato, compreender o que é cada coisa, né? Para que a gente não tenha, sei lá, para que a gente não possa fazer uma prova diferente ou uma orientação diferente, tá bom? Então é interessante que a gente entenda. Nós alunos, aliás, vocês alunos, têm que ter em mente que o livro didático tem que ser utilizado. Vocês precisam ler o material. O que nós estamos fazendo agora é apenas pontuar algumas questões, até porque nessa etapa 2 a gente vai começar a trabalhar não mais apenas com um capítulo, mas com 2, certo? Então nós vamos pontuar algumas questões que, sem dúvida, somado com a leitura de vocês, que tem que ser antes, né, esse entendimento, essa compreensão poderá ser consolidada, tá certo? Então, vamos lá, começar. Na etapa 2, que na verdade a página é a 169, nós vamos trabalhar um pouco sobre o que seria nessa invenção do Brasil. Né? Como assim invenção do Brasil? Né? Há alguns anos atrás, a gente via ainda em alguns livros didáticos o termo, não como invenção, mas como descobrimento do Brasil, né? Que aí, na verdade, já é um termo que já está ultrapassado. O que aconteceu, o que a gente chama, o que nós chamávamos de descobrimento do Brasil, foi na verdade uma colonização feita pelos portugueses, né? Nessa terra que hoje nós moramos e que aconteceu em 1500, tá bom? Então, essa questão de descobrimento é bom a gente olhar assim, mas é importante que a gente entenda o que de fato aconteceu. Então, quando a gente entende, a gente lê algo sobre o Brasil, sobre o que seria essa invenção, essa criação, né? É bom que a gente entenda que existiam pessoas aqui morando. Quando Pedro Álvares Cabral, juntamente com a sua comitiva, aqui chegou, tinham pessoas, né? Com costumes, com uma cultura, né? Prestavam cultos, eles tinham suas divindades, tá bom? Então, assim, não era ninguém, não era terra de ninguém, não é desse jeito. Então, pensando no Brasil, a gente pensa necessariamente, objetivamente, em relação a quem já estava aqui, que eram os indígenas. E aqui no livro
o autor ele vai apontar características, ou melhor, tipos de indumentárias, né? Seria aqui um leque, carajá, né? Desse grupo que seria os carajás, e uma plumária, tá bom? Isso são adornos, servem para eles se enfeitarem. Aqui na página seguinte, na página 168, nós vamos agora entender um pouquinho como é que era esse Brasil antes de Cabral chegar, né? Que seria o Brasil pré-cabralino. Na verdade, meus queridos, existem algumas teorias que defendem como foi que esse homem chegou aqui nas Américas. Existem algumas. Uma das mais aceitas e difundidas vai ser a teoria do Estreito de Bering, onde vai ressaltar que esse homem, né, esses grupos de pessoas, né, praticavam o nomadismo, ou seja, migravam de uma terra para outra, em busca, sobretudo, de alimento, né, motivados por uma curiosidade do que poderiam também encontrar. Então, eles viviam sempre viajando, indo de um lugar para outro. Então, a gente entende que também, período de intensa glaciação, esse trecho aqui, que seria o Estreito de Bering, por isso que recebe esse nome, estaria congelado, né? E esses homens vieram aqui do leste da Ásia, especificamente lá da Sibéria, né? Na Rússia, né? Vieram caminhando e tiveram condições de atravessar para o lado de cá. O lado de cá seria aqui o oeste da América do Norte, ou melhor, ali no Alasca, nos Estados Unidos. Tá bom? Então, houve essa transição de um continente para outro. E isso aproximadamente há 35 anos. Essa é uma teoria. Eu quero que fique bem claro que é uma das teorias que se aponta em relação a essa ida e vinda, né, de pessoas, tá certo? Mas aí uma outra pesquisadora, Nied Guidon, né, ela vai dizer que não é bem assim. Na verdade, há aproximadamente 50 mil anos, né, aqui em Pedra Furada, no Piauí, na verdade não foi aqui no Ceará, foi no Piauí, foi encontrado fragmentos, né, restos de uma fogueira. E esse material foi levado para estudo, percebeu-se que aquelas fogueiras não tinha sido geradas de formas naturais, não teria sido trovões nem raios. Muito pelo contrário, foi o homem, né, que foi quem fez, né, aquela fogueira. E aí, estudando, percebeu-se que fazia mais tempo do que a teoria do Estreito de Bering, que tinha sido aproximadamente 50 mil anos. E aí, gente, como eu já falei, existem outras que acabam, né, deixando a gente um tanto quanto duvidosos. Eu só sei que, na verdade, existe uma série de pesquisadores, de cientistas que vão defender a unhas e dentes, né, cada uma dessas teorias, tá bom? Mais na frente, na página 171, ele vai falar, o autor vai colocar um pouco como é que vivia esse indígena, né, pré-histórico, aquele indígena mais rudimentar, quais eram as práticas, o que eles faziam, o que eles comiam. E a gente percebe que não é tão diferente do que a gente conhece. Diz aqui nesse texto aqui do Pedro Paulo Funari, né? Ele vai dizer que eles comiam peixes, roedores, que eles viviam da caça, viviam da pesca. Tá bom? Então não é nada tão diferente do que a gente já leu em algum livro didático. Outra coisa interessante que é colocado é que eles também, esses grupos indígenas, tanto os marajoaras como os tapajônicos, eles costumavam fazer pequenas cerâmicas, modelar pequenas cerâmicas. E aquele trabalho de modelação artesanal que eles faziam dizia um pouco da cultura, quem eram eles, como se vestiam, como é que eles gostavam de se pintar, o que eles usavam na orelha. Eu coloco bem aqui nesse trechinho, ó. Esses objetos são ricos em detalhes e fornecem informações sobre os adereços femininos e masculinos. Indicam ainda o costume de perfurar o lóbulo da orelha, ou seja, essa região aqui, e introduzir um disco auricular. Olha só, como se fosse brinco, a gente chama hoje de alargadores, né? E o uso de faixa nas pernas, o hábito de pintar o corpo e o cuidado com os cabelos. Então, por meio desse material que foi achado, gente, que hoje, né,
está no acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Na verdade, é o Museu Imperial, né, que foi queimado. Enfim, dá para a gente perceber que, de fato, quais eram um pouco das habilidades e das práticas, né, daquele grupo, certo? Vamos aqui adiante, né, e vamos entender um pouco mais sobre como é que eram essas terras aqui antes de Cabral. E aí a gente entende, né, desde a pré-história, a história antiga, a idade medieval, que esse homem tem um objetivo, tem um intento de conquistar outros povos, de conquistar outros territórios. E não foi diferente assim com Portugal, não foi diferente com a Europa. Na verdade, percebeu-se eles tinham necessidade de comercializar, de vender, de trocar. E eles tinham desejo, na verdade, as Índias, né, tinham muitos elementos, muitos materiais que não tinha na Europa. Então, essa ideia de ir para as Índias tentando fazer outras rotas apareceu, né? Por quê? Porque os venezianos, os muçulmanos, existiam outros grupos já conquistando ali territórios e já comercializando por onde eles passavam. Então, eles queriam também fazer outros caminhos, né? Percorrer outros trajetos. E assim aconteceu. Eu vou passar aqui para a página, só para a gente compreender, para a página 175 ou é 176, deixa eu dar uma olhadinha, acho que é 176. E esse mapinha que tem aqui vai mostrar, vou até ampliar para a gente compreender melhor. Pronto. Qual foi realmente o trajeto, né, que as embarcações, a comitiva de Pedro Álvares Cabral utilizou. Ó, a gente percebe que eles saíram de Lisboa. Eu vou aqui rapidinho botar o carregador. De Lisboa. Fizeram aí essa rota em torno da África, certo? Em torno da África. E aí chegaram aqui nas Índias. Era um trecho maior, né? Mas sem dúvida eles conseguiam sim o objetivo deles. Percebam que uma dessas vindas eles chegaram aqui no Brasil. Conseguiram de fato, né, chegar nessas terras que era uma terra, perceberam que era uma terra muito frondosa, muito verde, então poderia sim, havia a possibilidade de extrair aqui riquezas dessa terra. E aí, né, conseguiram chegar no objetivo deles, que era o Brasil. Mais na frente, aqui a gente indo para a página 176, 177, nós vamos ter bem aqui, gente, um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão oficial daquela comitiva. E assim, como o rei de Portugal havia investido, né, naquelas idas e vindas, né, no intento mesmo de conquistar, de levar essa civilização, era necessário que aquela tripulação prestasse conta. Então, Pero Alves, né, deixava lá Portugal, o rei, a par do que estava acontecendo. E aqui vai dizer, né, o que foi que eles encontraram, se já tinham pessoas, como é que era a vegetação, o ouro já tinha sido encontrado, será? Então ele vai deixar, né, realmente essas pessoas entendendo o que existia além mar, tá bom? Nós historiadores, a gente se refere a esses materiais, né, que de fato traz esses indícios da história como fonte histórica, porque na verdade nos aproxima, né, aos documentos, a gente entende melhor por meio dessas fontes, né, o que de fato aconteceu. Tá bom? Indo aqui adiante, não vou me alongar bastante porque, como eu falei, são 2 capítulos. Nós vamos entender que o primeiro elemento que foi aqui explorado, gente, foi o pau-brasil.
O ouro não aconteceu, né, não foi visualizado automaticamente. Então eles começaram a explorar, né, esse elemento natural, essa árvore, que era o pau-brasil. Na verdade, no seu interior era um tom muito avermelhado, nessa madeira tinha um tom muito avermelhado, né, um alaranjado meio que vermelho, que parecia brasa, então era o pau-brasa. E aquilo deu origem ao nome que nós carregamos hoje. Então, o pau-brasil foi explorado, foi levado lá para Portugal. A gente pergunta, professora, mas quem é que levava? Quem era a mão de obra? Eram os indígenas. E a forma de pagamento, vamos colocar entre aspas, seria o escambo. Né? O colonizador aqui chegou, davam pequenos presentes, pequenos agrados. Os indígenas, como não conheciam o que era aquilo, que elemento era aquele, ficavam encantados. Então, por algum momento, aquilo deu certo, né? Depois, não, a gente vai perceber que depois nem tanto. Em 1530, houve aqui as capitanias hereditárias. O que foi isso? Na verdade, era difícil estar protegendo todo aquele território, porque os holandeses, os ingleses, os espanhóis estavam de olho nessas terras, né? Lembra que eu já falei que queria-se conquistar outros territórios, tomar até, brigar por aquilo, né? Então, houve uma crise, né, em Portugal, e a estratégia seria de fato habitar essas terras. O Brasil, aquele território, né, foi dividido, que tinha sido, na verdade, já reconhecido, né, foi dividido em 15 faixas e foi cedidos para 12 capitães, né, onde eles teriam a função de morar, de habitar, de plantar, né, e também de proteger. Era uma das funções, tá certo? Nós sabemos que nem todo mundo veio, né, nem todo mundo que recebeu esses lotes, eles vieram, tá? E que as duas que mais se desenvolveram foram a de São Paulo, né, que é São Vicente, e a de Pernambuco, tá bom? Vamos passar. Agora, gente, nós vamos para o próximo capítulo que diz respeito a esse material, que é a página 197. Vamos fazer aqui um saltozinho. E a página 197, o próximo capítulo, que é sobre esse conteúdo, dialoga diretamente, tem tudo a ver. Tudo a ver. Ó, dimensões do Brasil colonial. O Brasil efetivamente passa a ser habitado, né? As pessoas começam a morar, começam a prosperar, aquelas terras começam a prosperar, né? E aí a gente vai entender mais aqui na frente que aquela relação entre os povos indígenas e o colonizador começa a já não dar mais certo. O escambo já não tinha mais sentido, né? Trabalhar tantas horas assim, de forma como é que eu posso dizer, aleatória não, assim, aquela forma que os indígenas trabalhavam não era comum para eles, tá? Então começou a ter os primeiros estranhamentos, certo? Que aí vai ser dito já um dos grandes conflitos que foi a Confederação de Tamoios. Já vou falar porque ainda não é nessa página. Em relação a essa página, nós vamos entender que uma companhia, na verdade, que é chamada de Companhia de Jesus, né? Que eram os jesuítas, eles vieram para cá dentro desse empreendimento mesmo de catequizar ou de alfabetizar aqueles indígenas. Até para poder aproximar uma comunicação melhor entre o europeu e entre o indígena. A estratégia foi o aldeamento. O que era esse aldeamento? Era um confinamento, né, onde essa Companhia de Jesus, ou melhor, os jesuítas, reuniam esses indígenas, deixavam eles juntos. Era melhor trabalhar com um grupo, né, onde esses poderiam se isolar dos outros, senão aqueles ensinamentos, aquelas práticas religiosas não fossem ficar tão disseminadas e concentradas, certo?
Então, o aldeamento era a estratégia. O que eles aprendiam lá? Ó? Deveriam andar vestidos como os cristãos, respeitar as regras monogâmicas de casamento, deixar de participar de rituais nos quais se comia carne humana e negar os seus deuses em nome de um Deus todo-poderoso. Ou seja, gente, o índiozinho, a primeira coisa que ele fazia era trocar o nome. Ele não ia ser mais o Birajara, né? A Iracema, o Jaci, ele ia ter um nome agora cristão. Antônio, Maria, Paulo, certo? Outra coisa, eles não iam mais andar nus, né? Não podia, tinha que ter vestimentas, guardar aí as suas vergonhas, né? Era assim que é colocado. Aquele indígena tinha que se relacionar apenas com uma índia, né? E não com várias. E até aí o casamento, o sacramento, assim como o batismo, ia também ter o casamento. E eles não poderiam mais praticar antropofagia, comer carne, né, de outras pessoas e aderir a um único Deus. Bom, essas foram algumas práticas que aqueles indígenas tiveram que seguir. E aí chegamos à Guerra de Tamoios, né? Como eu estava falando antes. O que foi isso? Foram os primeiros conflitos. O escambo não deu mais certo, né? Eles queriam um pouco mais como é que eu posso? De liberdade. Os indígenas queriam um pouco mais de liberdade. Trabalhar duramente, que eles faziam o tempo todo, não tinha mais sentido. Aquele colazinho, aquele espelho que tinha sido entregue, né, como presente dos portugueses, também já não tinha mais sentido para eles. Então começou as primeiras brigas. Essa guerra de Tamoios foi esse conflito que aconteceu entre os tupinambás, que moravam ali no litoral paulista e no Rio de Janeiro, né, versus os europeus. E aí, gente, os tupinambás foi quase que exterminado. Aí vocês perguntam, mas como, professora, se havia tantos indígenas? Certo, mas como é que o indígena brigava? Qual era a arma dele? Geralmente era arco e flecha. O que o colonizador brigava, né? Era uma arma, gente. Era uma outra situação, né? Uma outra tecnologia. Então era bem diferente. Indo mais adiante, nós vamos agora entender que a fonte de economia mudou. Não era mais o pau-brasil. Com aquele conflito, a mão de obra não seria mais os indígenas, né? Agora vai ser o açúcar, né? Tendo ainda em mente essa busca pelo ouro, porque era isso que eles queriam procurar, né? Mas em relação ao açúcar, é interessante, porque o açúcar, as terras brasileiras, elas, dentro da sua grande complexidade, elas são muito frutíferas, são muito fecundas, então era uma terra boa. E o açúcar, né, alguns naturalistas, enfim, essa galera que entende, né, da agricultura, sabe que é uma planta que se dá, que é boa de se dar, né, de se trabalhar. Então deu muito certo, certo? Outra questão que eles vão, eu já falei, investir, procurar, né, vai ser o ouro. Eles querem a todo custo encontrar ouro nessas terras. E encontraram de fato lá nas regiões, ali nas Minas Gerais, né? Um pouco depois. E a gente entende que, inclusive, o que motivou o povoamento daquela região foi exatamente a busca do ouro, né? Porque Minas Gerais era bonitinha, não. Mas realmente as pessoas que iam para lá era para poder realmente explorar aquele elemento. E a mão de obra passou a ser escravizada, né? Vieram para cá vários negros, vários tribos, né, vindos lá da África para habitar essa terra, né? E aí não foi uma viagem prazerosa, né? Eles não vieram para cá para usufruir, muito pelo contrário, eles vieram na condição de escravos. E aí esse texto aqui da página 203, ele vai colocar das várias estratégias de se separar, de não fazer com que aqueles negros criassem motim, brigas. Qual era a estratégia? Era separar de suas famílias. Não permitir que eles tivessem essa comunicação, porque eram vários grupos.
né? Os bantus, entre outros, vários grupos. Então, quanto mais misturar aquele grupo, era melhor, para que não houvesse, inclusive, essa comunicação, tá certo? Mais adiante, né? Aqui nesse trecho, gente, o autor ele vai se alongar um pouco sobre o açúcar, e aí ele vai ensinar bem direitinho como é que se produz, desde a colheita, a retirada da cana-de-açúcar, o cozimento, o melaço, bem direitinho. Quem tiver curiosidade de aprender, aqui ele ensina, tá bom? Mais na frente vai falar um pouco sobre a corrida do ouro, que eu já falei para vocês, né? Como foi que se deu, que é a região das Minas Gerais, que foram criados vários e vários e vários impostos em torno do ouro, vários, que as pessoas estavam contrabandeando. Foi aqui que nasceu aquela máxima, né? Aquela expressão. Meu Deus, esqueci. Que na verdade eles pegavam ouro, né, em pó e armazenavam dentro dos santos, né, ocos. Eles furavam algum buracos naquela imagenzinha de santo, né, e aí eles colocavam aquele ouro em pó e contrabandeavam. Foi a partir disso, né, que foi criada uma lei. E que o ouro agora, assim que sai das casas de fundição, aliás, teriam que sair da casa de fundição em formato de barras. Isso já ia inviabilizar, né, aquele contrabando, tá certo? Porque de fato eles levavam, inclusive, por meio de materiais sacros, né? E mais adiante, o autor ele vai falar um pouco como é que era ser escravo, né? Como é que era ter essa condição de escravizado aqui no Brasil colônia e qual eram as estratégias. A gente entende, na verdade, que foram aproximadamente 300 anos, meu povo, né? Que os escravos, que os africanos viveram aqui nessa condição. Então, alguma coisa eles tinham que fazer para se sobressair e para sobreviver àquela situação. Então foi quando foi implementada a capoeira, porque a gente sabe que além de ser uma luta, aliás, que além de ser uma dança, é também uma luta. Os escravos passaram a ter algumas ocupações, ou melhor, ser escravos de ganho. Como assim? O seu senhor deixava ele, né, em alguns pontos estratégicos da cidade, e aquele escravo exerciam pequenos trabalhos. No final do dia, eles entregavam aquele dinheiro para o seu senhor, e aquilo devagarinho o escravo estava tendo condição de comprar sua carta de alforria. Olha que interessante. Outra coisa que o texto vai colocar aqui vai ser a alternativa, né, de se refugiar em quilombos. Quilombo é uma palavra que já deve ter ouvido falar, né? Automaticamente a gente associa ao zumbi, né? Isso, ao zumbi, que foi um grande líder, né, daquela cultura, que o que a gente sabe, zumbi, pelo que eu já li um pouco sobre ele nunca foi escravo, ele era negro, mas ele defendia seus grupos, né? E aí o zumbi, o que acontecia dentro dos quilombos, né? Eles eram aldeias e até o que a historiografia traz, que não se morava apenas negros, né? Morava também pessoas pobres, mulheres, inclusive pessoas de cor mais clara, tá certo? Então eles viviam lá naquela região se protegendo. Se um escravo fujão tivesse condição de sair daquelas fazendas e chegar até lá, eles poderiam ser recebidos, né? O líder, que no caso o zumbi, eles os receberiam e protegia, tá certo? Então foi uma outra estratégia, né, de se lutar em prol dessa liberdade, tá certo? E nós vamos parar por aqui e eu espero que vocês, como eu já falei, deem uma olhadinha no material, deem uma lida para que de fato possa ser dialogada essa nossa conversa e vamos já para nossas atividades, meus queridos. Tchau, tchau, forte abraço.